Olá, continuando nosso curso de Ministério Pastoral e Aconselhamento, vamos para o capítulo 6, aprendendo a conviver com a fama. Certo homem de Deus disse o seguinte, o nome dele era João da Cruz: procure conservar o seu coração em paz, que nenhum sucesso o desassossegue. Olhe que tudo há de acabar. E Santo Agostinho disse o seguinte: é certo que assim como os amigos adulando-nos pervertem, assim muitas vezes os inimigos injuriando nos corrigem, né? E um outro homem de Deus disse o seguinte: os mestres espirituais advertem que Deus, às vezes, deixa nos maiores santos alguns defeitos, dos quais, por maiores esforços que façam, não conseguem deles desvencilhar-se, a fim de que sintam sua própria fraqueza e para que entendam o que aconteceria com eles sem a graça de Deus. Então, nesse grande exemplo aí, tem o Paulo, com seu espinho na carne, que Deus disse para ele que a graça dele bastava, que não ia ser curado. Então, se você é um servo de Deus, fique firme, porque se você subir o pedestal da fama, a fama pode te destruir. E essa fama pode ser na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, ou no seu país, né? Num grau menor ou maior, pode haver algum tipo de fama na nossa vida. E aí temos que guardar o coração para não cair no erro, né? No erro que muitos caem, em vários erros, né? Vários pecados. Então, por isso temos que aprender a lidar com a fama. E nem sempre a pessoa famosa ela vai ser orgulhosa, porque nem todo orgulhoso é famoso, óbvio. Pode ser famoso e humilde, né? Por outro lado, o obreiro de Cristo, aquele que está servindo o Senhor, não pode fazer da fama seu alvo de vida, né? Porque o Jeremias vai dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, e me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo, justiça na terra. Ele é fiel, dessas coisas Deus se agrada. Então nós, quando trabalhamos para Deus, Ele que vai decidir o nosso futuro, Ele que vai determinar se algum dia vamos ser famosos ou não. E a fama também pode ser consequência de um trabalho árduo ou duro que você está fazendo para Deus. Mas essa seria uma boa fama, né? A má fama nem deve ser considerada. Então, como é que o homem pode atingir esse grau de fama? Primeiro, a fama pode ser um fruto da obediência, né? Quando Deus te torna famoso, ou torna alguém famoso, com certeza é algum projeto que Deus propôs e essa pessoa foi fiel. Um exemplo disso, acho que já citei em outra aula, é David Livingstone, que era um missionário britânico que foi, e ele era geógrafo também, ele desbravou o coração da África, né? Ele foi o primeiro homem branco a conhecer as cataratas de Vitória, né? Já o irmão dele, né, praticamente ninguém conheceu, né? E se a gente vê a história, vamos ver de Pedro até Billy Graham, a história está cheia de homens que ficaram famosos e seus irmãos, muitas vezes desconhecidos, né?
O Davi é um exemplo disso, né? Davi, o rei Davi, né? Que Deus soberanamente escolheu e que se tornou famoso, que foi, de certo modo, esquecido pelo seu pai, às vezes desprezado pelos seus irmãos, criticado, né? Cuidando de umas poucas ovelhas e, no entanto, se tornou rei de Israel e teve uma jornada ministerial única, né? E teve que enfrentar os problemas com seus familiares e também com Saul. Depois que ele recebe a unção para ser rei das mãos de Samuel, ele volta a cuidar do rebanho do pai, mas nesse mesmo tempo um espírito maligno começa a atormentar Saul e ele é levado até Saul para tocar harpa. E quando ele tocava a harpa, Saul era liberto. E depois disso, quando tem a batalha de Israel contra os filisteus, e no caso do famoso de Golias, né? Então, num ato de obediência, porque o pai mandou ele levar alimentos para os irmãos, e ele vai, e ele chega ali, ele enfrenta Golias, né? Deus estava do lado dele, e ele teve aquela vitória maravilhosa para Israel naquele dia, né? E Davi ficou famoso já bem jovem, né? Por ter vencido Golias. E Davi, ele serviu a Deus na sua própria geração. Está escrito em Atos 13:36 que ele fez isso conforme a vontade de Deus, né? Deus levantou Davi naquele tempo para fazer da nação de Israel o povo que Deus queria. Isso foi um chamado maravilhoso e soberano de Deus sobre a vida de Davi. Deus prepara o homem para o caminho do sucesso e da fama. Foi assim que Deus fez Davi se tornar famoso e terminar os seus dias, mesmo com os seus erros, mas que foram perdoados porque ele era um homem humilde, quebrantado, né? Que ninguém na Bíblia, nos Salmos, você vê isso muito claramente. Jamais ninguém na Bíblia pediu tanto socorro e ajuda de Deus como Davi. Mostra como ele era humilde e quebrantado. E no final Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração. E Jesus vai se assentar no trono de Davi. Então isso é uma coisa fantástica, porque Deus falou com Davi que ia estabelecer a casa dele para sempre. E Davi diz: eu, sendo nada, o Senhor me considerou como se eu fosse alguém ilustre. Já no nosso tempo tem outro irmão, um irmão já no nosso século XX, né? David Wilkerson, ficou muito famoso também, porque ele saiu de uma cidadezinha pequena, foi para Nova York trabalhar com os drogados. E ele fez uma obra maravilhosa que se tornou famosa mundialmente, né? A fama também, além de pode ser fruto da obediência, é o resultado também de uma vida de consagração, né? Muitos que se consagram ao Senhor, né? Muitos que às vezes sobem rápido, mas não se consagram ao Senhor, acabam mal. Mas aqueles que têm uma consagração ao Senhor, a vida deles é um marco, um exemplo. O exemplo disso é o profeta Samuel, né? Consagrado ao Senhor desde bebê ou antes de nascer, né? A mãe orava, clamava por ele, e depois ele serviu ali no tabernáculo, ali ao sacerdote, sumo sacerdote Eli, durante a vida dele toda, e ele teve palavras de Deus, diz que ele nunca deixou uma palavra de Deus cair, né? Quando ele vai ungir Davi como rei, ele se engana achando que o rei seria Eliabe, que era o maior, o mais bonito, e Deus fala com ele que Deus vê o coração, né? E aí
Samuel faz a escolha certa, ordenada por Deus, que foi Davi, como está escrito no Salmo 89, né? Do meio do povo exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Então vemos aqui um homem, né, Samuel, que ungiu a Davi, que foi o conselheiro de Saul, e Saul não escutou e foi conselheiro de Davi, e Davi era amigo de Samuel. Samuel foi famoso diante de Deus, aos olhos de Deus, obviamente. A fama também pode ser resultado da vida de humildade e responsabilidade, né? Na verdade, eu já falei de Davi, que ele foi ungido, mas olha, ele disse que ele era pobre e humilde quando Saul lhe oferece a filha dele para casar, né? Como é que você vai atentar para mim, né? Davi era muito responsável. Quando ele errou, ele, confrontado com o erro, ele pediu perdão, admitiu o erro. Ele, quando foi Absalão tentou tomar o trono, né, ele fugiu, porque ele sabia que Absalão tinha conquistado o coração de muitos em Israel, e ele entendeu que isso poderia, se ele permanecesse ali, poderia haver muito derramamento de sangue inútil. Então ele é um homem quebrantado, humilde, responsável, né? Ele quando, antes de reinar sobre todo Israel, ele recebe os líderes e os homens dizem para Davi: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias as saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. E ali eles ungiram, os líderes das tribos ungiram a Davi rei sobre toda a nação, lá em Hebrom. Já no caso de Salomão, que a fama dele espalhou-se por toda a terra, todo mundo queria conhecer Salomão, a rainha de Sabá ficou quase desvairada quando viu a sabedoria de Salomão, reconheceu que Salomão era amado do Senhor. Ele tinha um nome, Gedidias, que significa amado do Senhor. Então Salomão, ele ficou muito famoso desde o princípio do governo. Deus o tornou famoso, para que Deus torna alguém famoso para que ele receba a honra, né? E aí a gente pode glorificar ou desonrar o nome do Senhor. Então Salomão, no princípio, ele glorificou o nome do Senhor, né? Mas depois, à medida que ele foi casando com centenas de mulheres e milhares de concubinas, não sei, ele caiu no pecado e aí o nome do Senhor foi desonrado. Ainda bem que no final da vida ele diz que o que mais importante é temer o Senhor, né? Está lá escrito em Eclesiastes. Qual que é o parceiro mais intrometido da fama? É o orgulho, né? O orgulho é algo que está arraigado no coração humano desde a queda, né? Seja a pessoa famosa ou não. Sócrates tinha um discípulo lá que chamava Antístenes, que esse cara ficava orgulhoso de andar maltrapilho. E Sócrates diz para ele: estou vendo o teu orgulho através dos buracos da tua capa. Quer dizer, né, não é humildade, não é mostrada em o jeito que a pessoa anda, do jeito que a pessoa veste, com coisas exteriores, aparência exterior. Humildade começa no coração, como a pessoa vive, como a pessoa é, como a pessoa expressa o que está no seu coração, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração.
É o exemplo que eu dei de Davi. O anti-exemplo de Saul, né? Que pediu a Samuel que o honrasse diante do povo, porque ele tinha errado, né? Uma criança, ela se orgulha de saber a resposta certa, né? E às vezes quando adolescente, um adolescente que é preterido pelas garotas, e o outro é mais cortejado pelas meninas, fica todo soberbo e orgulhoso por isso, né? Então tem orgulho pode entrar quando a pessoa é aceita por todo mundo. E aquele que fica ali no canto, que as pessoas rejeitam, muitas vezes vai cair no esquecimento e pode também cair num certo tipo de orgulho, né? Então, o orgulho é uma erva daninha que precisa ser arrancada. E o único modo de vencer o orgulho é a humildade, né? Deus falou com Israel desde o princípio que ele não escolheu Israel porque era o mais bonito, o mais forte, mas é porque ele amou Israel, ele decidiu amar, né? Ele não fica orgulhoso pensando que vocês foram escolhidos por serem os melhores de todos os povos, vocês são o menor povo. Não pense que vocês foram escolhidos por serem os mais numerosos, né? E não esqueçam que vocês foram escravos do Egito quando Deus chamou. Então, Moisés vai dizer para Israel: guarda-te para não te suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e nelas tiver morado e casas lindas, se eleve o teu coração e não diga no seu coração: a minha força, o meu poder e o meu braço me adquiriram essas riquezas, né? Vocês foram escolhidos, Deus vai dizer ainda através de Moisés. Por quê? Porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fez a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, né? Deus está dizendo que tinha uma aliança com Abraão e por isso tinha dado a Israel uma terra e uma descendência. E isso por causa da escolha de Deus, por causa da aliança dele, por causa do amor dele, que ele decidiu colocar sobre aquele povo, né? Então, isso imagino que, né, no meio evangélico de hoje, né, você vê grandes igrejas, mega igrejas, e você vê pequenas igrejas. Então, Deus ama o povo dele, né? Deus ama porque aquela igreja é grande, aquela pequena, né? Quem sabe quem Deus vai honrar no dia do juízo, né? Você lê as 7 igrejas do Apocalipse, as 2 que são elogiadas e que não têm uma repreensão, uma exortação, ela é Filadélfia, que é fraca, e a outra é aquela que é pobre, né? Esmirna, que é pobre, e a palavra ali é indigente. Então, vai saber como é que Deus escolhe. Então, a gente tem que guardar o coração para não ficar orgulhoso da nossa congregação, da nossa denominação ou do nosso sistema de governo, ou olha como Deus está abençoando nossa igreja, porque nós estamos fazendo tudo certo. Não, é Deus que faz, é Deus que escolhe, é Deus que tem tempos e épocas para abençoar a vida do Senhor, né? E Deus, Davi, em um certo momento da vida dele, quis construir um templo para Deus, e Deus disse para Davi que não, que ele não ia construir o templo, que Deus é que ia edificar a casa dele, né? Então, Davi se colocou diante de Deus, né, e falou: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Está em 1 Crônicas 17.
E complementando, que eu já citei antes, que Davi disse: o Senhor me considerou como se eu fosse uma pessoa ilustre, né? Que atitude de Davi, né? Quem sou eu, Senhor? Então a gente tem que ter esse princípio bíblico dentro do coração, né? Tem que não ter prazer em ser orgulhoso, né? Como Nabucodonosor, não é essa grande Babilônia que eu construí. Então, se Deus te leva a edificar coisas grandes no reino, na igreja, ou em uma obra, ou uma missão, ou uma obra social que fica famosa, então não diga no seu coração: olha o que eu fiz. Não, olha o que Deus fez. Como está escrito, né? Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Isso foi uma oração de quem? Ana, mãe de Samuel. Então, cuidado, né? Cuidado com o coração. Cuidado também em julgar outros, julgar igrejas, julgar, por exemplo, nós julgamos muitas vezes, criticamos o Vaticano, coisas, ouro, a ostentação da Igreja Católica, e esquecemos que temos a tendência de seguir um caminho parecido, né? E mesmo no meio evangélico, né? Grandes, suntuosos templos, etc. e tal. Tem que tomar o cuidado. É interessante na história que os comunistas, quando tomaram o poder na Rússia, no mesmo momento os bispos da Igreja Ortodoxa estavam discutindo a cor das meias. Então, cuidado, né? Deus nos chamou, nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso é uma honra, não orgulho, né? E também quando Ele nos chama para o ministério pastoral, que é o tema da nossa ministração, né? Cuidado, seja humilde. Ele exalta o pobre e abaixa o orgulhoso. Ele exalta o quebrantado de coração e o traz para a sua presença, né? Aquele que se humilha será exaltado. Isso significa, será levado até a presença de Deus. Deus, ele destrói a sabedoria dos sábios, aniquila a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 2, alguns versículos ali desse capítulo. Assim como Davi, sendo rei, se humilhou diante de Deus, né, no caminho, desde o pastoreio até o reinado, também a gente deve constantemente nos humilhar diante de Deus e agradecê-lo todos os dias da nossa vida por ter nos chamado, ter nos escolhido, primeiro como filhos dele, depois para qualquer obra. Já falei do orgulho de Nabucodonosor, né? Também na Bíblia, Herodes se exaltou ali, né? Quando eles disseram, voz de Deus, e a Bíblia diz que ele morreu comido de bichos, né? Então, o provérbio vai dizer que a humildade precede a honra, né? Então, a humildade vem antes da honra. Então, para ser honrado, seja humilde, né? O orgulho, ele pode ser mais visível naqueles que têm grande habilidade
na arte da oratória, por exemplo. Paulo, ele diz que às vezes as pessoas consideravam a palavra dele como desprezível, né? Uau, isso é uma coisa forte. Então, cuidado quando você fala muito bem e as pessoas te aplaudem, né? Eu também não falo muito bem, né? Mas é a graça de Deus que me chamou, me escolheu para ensinar a palavra dele e tentar aproximar as pessoas dele. O orgulho pode vir tanto da ostentação da riqueza quanto pela pobreza, né? Um certo homem falou o seguinte: existem ciladas na abundância das riquezas, existem ciladas nas angústias da pobreza. As primeiras nos conduzem ao orgulho, as outras nos incitam para as dissensões. A saúde é causa de tentação, a doença é causa de tentação. Enquanto a primeira é matéria de negligência, a segunda é sujeito de tristeza. A gente pode, por causa disso, né, ficar orgulhoso tanto na saúde como na doença. Olha que doença que eu tenho. Tem que vigiar o coração, né, para não se orgulhar. Né? Tem um autor que escreveu um livro muito bom, chama Paredes do Meu Coração. Ele fala de um evangelista imaturo que chegou à cidade e exigiu tratamento de 5 estrelas, o melhor hotel, os melhores restaurantes, telefone com linha direta para a igreja pagar, personalidade. Ele tinha uma personalidade competitiva, para não dizer orgulhosa, que usa as pessoas para realizar seus projetos. Né? Alguns obreiros, quando são convidados para conferências, fazem exigências extravagantes. Eu sou testemunha disso. Já vi coisas incríveis nesse caso, porque já trabalhei em alguns eventos aí, mas não quero falar sobre isso. Deus, diz a Bíblia, resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Pedro falou isso na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5. Né? Vindo de Pedro é um negócio incrível, né? Ele sobressaía entre os demais. Jesus o escolheu para apacentar suas ovelhas, para liderar ali uma equipe, né? E ele escreveu isso primeiro para ele, né? E firmemente para nós. Salomão descobriu que Deus abomina o orgulhoso. Deus não quer saber do orgulhoso na sua presença. Deus quer na sua presença humilde. Olha, Jesus é um exemplo que me deixa assim, o cérebro fritando, né? Quando contaram que ele estava ficando famoso por batizar mais gente que João, ele deixou a Judéia e foi para Galileia. E ele, muitas vezes, quando orava, alguém era curado, ele disse que não devia falar sobre isso, né? Quando o diabo vem tentá-lo, diz para ele: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E depois, quando ele multiplica os pães, a multidão vem para fazê-lo rei. E a Bíblia diz que ele ficou sozinho, foi sozinho orar no monte. Em vez de ir para uma cidade montado num cavalo de raça, ele entrou em Jerusalém num jumentinho, porque ele cumpria a profecia que o seu rei humilde, montado em jumentinho, filho de uma jumenta, cria de animal de carga. Era uma situação muito esdrúxula, né? Imagina hoje em dia, né? Que muitos ostentam seus carrões, etc. Jesus entraria em Jerusalém num fusquinha, né? Muito, muito legal. Então, guarde seu coração. Cuidado, algumas perguntinhas para responder. Será que você gosta quando alguém exalta a sua humildade?
né? Um pregador que é elogiado em excesso pelo apresentador diz: não gosto de ser reconhecido, elogiado assim na terra. Tem receio de que, recebendo a glória aqui, nada sobre para o céu. Interessante. Obreiros que promovem sua própria festa, armam sua própria surpresa, seu orgulho vem embrulhado em papel de humildade, só que o embrulho é transparente. Essa colocação foi brilhante, né? Será que você fica desanimado quando algum colega, alguma pessoa que está perto de você supera em dons, na graça, em frutos? Você se alegra com ele sendo levantado, você se entristece. Eu já tive casos de, quando estava levantando um pastor, o outro cara disse que ele não merecia, quem merecia era ele. Imagina. Como é que você fica quando alguém que você trabalha junto se destaca mais que você? E quando a obra que você está fazendo está se sobressaindo mais que a dos outros, como que você reage? Né? Cuidado com a vaidade, com o orgulho. Admita se você tem tendência a ser orgulhoso, admita que você é orgulhoso. Né? O reconhecimento de ser orgulhoso é o primeiro passo para a humildade. Humilhe-se diante de Deus, como está escrito por Pedro: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Uma outra maneira de vencer o orgulho é escolher voluntariamente uma posição de inferioridade, sujeitando-se a alguém superior a você. Quando você tem que trabalhar com alguém que está acima de você e muitas vezes tem talvez menos capacidade que você, ou seja, intelectual ou idade, né? Então, seja humilde, aprenda a viver de modo humilde, aprenda a trabalhar em equipe, aprenda a somar, não defender a sua posição, né? Não querer ser o melhor, mas querer servir bem o Senhor, querer agradar o Senhor, que sobretudo no seu coração tenha firme esse ponto: viva para a glória de Deus, viva para agradar o Senhor, não viva para agradar você mesmo, porque senão você vai ser sugado pelo orgulho. E se você viver para agradar o Senhor, pode ser que você não fique famoso nesse mundo, mas com certeza você pode ser famoso no céu, porque é o céu que domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É o céu que tem a palavra final. Então, o melhor é deixar ouvir no final: está bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, isso vai ser uma boa coisa para ser ouvida. Então, entregue seu coração ao Senhor, né? Livre-se de todo ranço de orgulho, né? E abrace o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, o projeto do Senhor para a sua vida. E trabalhe com dedicação, com amor, porque isso é a melhor parte. Fica na paz, que o Senhor Jesus te coroe de graça e misericórdia. Um grande abraço.